Uma boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. E eu tenho uma alegria muito grande poder estar hoje aqui conversando com vocês, falando um pouco da palavra de Deus. Meu nome é Márcio Lugão, sou um dos pastores desta igreja, o mais novato, vamos dizer assim. E para mim é uma alegria grande poder estar compartilhando pela primeira vez, né, como pastor da igreja, trazendo o recado do Senhor. Espero que o que Deus tem falado ao meu coração possa também tocar o seu coração, possa chegar na sua família, nos ambientes onde você passa e fazer transformação, porque a palavra de Deus é um instrumento de Deus para nos guiar e também trazer transformação à nossa vida. E nesse caso, estamos dentro de uma série de mensagens que fala sobre resgatar a identidade da família. Estamos aqui para trabalhar um tema que busca o resgate. A família foi criada por Deus com uma identidade, com uma característica, com finalidades, né? Semana passada, inclusive na primeira mensagem, foi mencionado o papel de cada parte, do pai, da mãe, dos filhos, de todos. Cada um tem um papel muito importante dentro dessa trajetória. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o cuidado. E aí cabe a minha pergunta primeiro para você. Você está cuidando bem da sua família? Hein? Quem está do teu lado é da tua família ou é um amigo convidado? Se for da sua família, dá uma olhada e fala assim, eu estou cuidando bem. Fala, olha para quem está bem. Tem que falar a verdade, gente. Tem que falar a verdade, não pode falar só porque o pastor pediu, não. Então, queridos, nesse dia tão especial, o Dia das Mães, né, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre cuidado, sobre como podemos ser melhores nesse aspecto, né, de cuidar da nossa família, de trazer realmente a nossa família para o caminho do Senhor, andar no trilho correto do Senhor. Mas sabendo que hoje é o Dia das Mães, me veio à lembrança algumas mães, e uma delas chama-se Dona Helena, a mãe do meu pai, a minha avó, e eu lembro dela com carinho, de uma mulher que era mulher de fibra, uma mulher de palavra de Deus, sabia muito da palavra de Deus. Ai do pastor se pregasse errado na frente dela, ela sabia a Bíblia de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. Uma mulher de fibra, uma mulher de Deus, uma mãe muito zelosa, criou 3 filhos. E aí juntamente com isso eu me lembrei da Dona Erci, a mãe da minha mãe, minha avó também. E ali a Dona Erci era uma mulher muito reta, muito correta naquilo que fazia. E foi secretária da igreja por muitos anos, sempre organizando as coisas, botando tudo em ordem, inclusive a família toda, né? Se chegasse perto dela, tivesse meio torno, ela tome juízo, juízo e bom comportamento, sempre botando cada um no seu devido lugar, para que a família funcionasse bem. E aí, eu casei e aí ganhei algumas outras mulheres na minha história, né? E tem a avó Mercedes, que inclusive está aqui, né? A avó Mercedes, muita superação, uma mulher de fibra, 92 anos que ela está aqui e parece 72, né? 92 com aparência de 70 e alguns. Caminha bem, está com chance boa de conversar à vontade, de ter seus sonhos, cuidar das suas plantas, mas mostra uma superação de uma história muito forte, uma história de vida muito marcante, né? E não posso deixar de mencionar a mulher que Deus me deu para casar, que é a minha esposa, a Evandra. Também tem a ver com superação, afinal de contas, a avó Mercedes foi quem ajudou no cuidado, né, dela, e teve a Sandra também, que a mãe dela. Então ali eu tenho 2 sogras, eu casei com uma mulher só e tenho 2 sogras, né? É mais ou menos isso, né? A Sandra, minha sogra, oficialmente falando, e a avó Mercedes, porque também cuidou da Evandra por muitos e muitos anos, né? Desde pequenininha cuidou. E a Evandra realmente para mim demonstra como mãe, uma mulher de fibra, uma mulher também de superação, alguém que eu aprendi que a mulher tem um 6º sentido, e ela tem, às vezes o 7º, o 8º e assim por diante, e alguém que realmente tem me ajudado muito, como a palavra de Deus diz, é ajudadora idônea. Às vezes tem coisas que eu estou para tomar decisões, e que eu chego em casa, eu vou conversar com ela, e ali vem uma palavra que eu não tinha sequer imaginado, e quando eu vejo, é a voz de Deus falando por meio da minha esposa. É mãe de 2 filhas, e tenho o privilégio de estar casado com essa mãe. E talvez você tenha alguma coisa muito bonita para falar da sua mãe, né, de lembrar da sua mãe ou da sua avó, de pessoas que realmente marcam a sua história.
E isso tudo representa que essas pessoas, que a gente tem coisas boas para falar delas, representa que essas pessoas tiveram cuidado com a gente. Elas cuidaram do seu papel, da sua representação dentro do lar. Então, queridos, eu gostaria de convidar você a orar um pouquinho agora, a lembrar da sua família. Eu não conheço a sua família no detalhe, você conhece, sabe dos detalhes, não sei se está passando por algum perrengue, alguma dificuldade, ou se tem algo a melhorar, e eu creio que todos temos, mas eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e falar: Senhor, fala ao meu coração, de tal maneira que eu seja um instrumento do Senhor para o cuidado da minha casa. Você pode fazer essa oração? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, coloco a tua igreja, Pai, nesse momento em tuas mãos. O recado que eu vou falar agora, ele vem de ti, para que cada um de nós possamos viver de maneira eficaz, de maneira saudável, de tal maneira que a nossa família seja bem cuidada, tenha saúde para progredir, para desenvolver a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Fala ao meu coração, fala ao coração dos teus filhos, transforma a nossa vida naqueles pontos que precisamos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o dia a dia da gente não é muito fácil, né? O teu, o meu, cada um trabalha, ou tem o seu corre-corre, às vezes a gente tem aquele pensamento de que a gente está precisando de 30 horas no mesmo dia. Quem aqui já pensou num dia assim, falou: hoje precisava de algumas horas a mais? Levanta a mão aí. Então não sou só eu, todos nós passamos, né? Até um dos bancos privados fez uma campanha num tempo atrás, 30 horas, né? Um banco 30 horas, e assim, é claro, eles queriam dizer que eram 24 horas online, mais 6 horas que você poderia estar com o banco aberto e ter ali contato, mas no fundo eles esqueceram que o relógio não ia mudar, ele ia ter que usar das 6 horas, ou ele usava o online ou o presencial. Nada vai mudar as tais 24 horas. Então o problema, na verdade, nós não vamos conseguir mais nem um minuto sequer do que as 24 horas já entregues por Deus a nós. Então nós vamos ter que aprender como lidar com as 24 horas, como nós vamos ser honestos, sinceros, justos, saudáveis. Nós vamos ter que usar as 24 horas de uma maneira realmente adequada, né? E tem um certo pastor, que eu não lembro o nome, ele falou que quando chegarmos no céu, há um tempo atrás a pessoa poderia dar um tipo de desculpa: foi muito difícil, eu não tive tempo. Mas depois que inventaram as redes sociais, né, o WhatsApp, o Instagram, Facebook e tantos outros milhares que já tem por aí, nós não vamos poder chegar no céu e dar essa mesma desculpa, porque Deus vai olhar para a gente e falar assim: peraí, vamos dar uma olhadinha aqui no seu Instagram, quantas horas foi por dia? Vamos olhar o seu WhatsApp, quantas horas você viu por dia? Vamos olhar as séries de filmes, quantos você viu essa semana? E uma reportagem esses dias de uma revista evangélica disse que determinados seriados que a pessoa viu do começo até o final, às vezes, se ele tivesse parado para ler a Bíblia ao mesmo tempo, teria lido a Bíblia completa. E isso mostra para nós como nós temos tempo para fazer aquilo que precisa ser feito. Só que a gente se atrapalha, às vezes quer descansar, obviamente é o estresse, é muita coisa que acontece. Nos tempos atuais, parece que os dias passam rápido, né? Parece que há uma velocidade muito grande. A nossa agenda também fica muito abarrotada, muito cheio de exame, é o encontro do filho, é a hora da escola, é a hora do trabalho, é a hora de fazer as compras. Há tanta coisa envolvida na nossa agenda, de compromisso com a família, com a igreja, com o trabalho, com os amigos, e a gente parece que quando você começou a semana, quando você fecha o olho e acorda de novo, já deu sexta-feira, já chegou a sexta-feira, já passou. Você estava pensando que ia chegar ao congresso da família, e agora só faltam 2 semanas, e ainda nem se inscreveu ainda, né? Ainda até acabar a mensagem, né? Porque quando acabar a mensagem, você vai ali, e o Breno vai estar te esperando para fazer a inscrição. Mas as coisas estão muito aceleradas, a gente está vivendo como que numa luta de sobrevivência, parece que é uma luta pela sobrevivência, mas isso causa problemas, né? Nós temos, dentro de toda essa luta para a sobrevivência, está um excesso de informações, e você
tem informações na sua mão, no celular, tem informação na televisão, tem informação nos jornais, na rádio, em todo lugar você tem informação, ao ponto de que uma notícia da manhã, se for passar a noite no jornal, ela já é notícia velha, já está nesse nível. Uma notícia que você ouviu de manhã, você vai conversar com alguém na hora do almoço, ah tá, mas isso eu ouvi 7 horas da manhã, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. E eu me lembro quando aconteceu o desastre na Turquia, o missionário lá da Turquia entrou em contato comigo, 5 horas da manhã, mandou uma mensagem, dizendo, aconteceu o desastre aqui e tal, vocês vão começar a ouvir notícias aí. E aí, fui lá para a UEM, lá para trabalhar, e aí estou lá falando sobre o desastre, todo mundo já sabia do desastre. Não havia um missionário da UEM que não sabia do desastre. E eu estava achando que eu ia ser notícia privilegiada, né? Um missionário me ligou, mas não era mais. Notícias são rápidas demais. Só que isso causa algumas coisas. Faz a gente ficar paralisado, sem saber o que fazer com tanta informação, ou a gente entra numa linha de estresse, fica estressado, né? E a gente vai tendo palpitações, vai tendo dores de cabeça, vai tendo um montão de reação, que são as doenças psicossomáticas, né? Aquelas que vão surgindo sem uma origem física, mas é por causa de tanto movimento, tanta coisa que a gente está correndo. Então, além disso, com tanta informação que a gente tem, se a gente prestar atenção, hoje as pessoas estão tendo menos formação. A formação informal, ela tem ganhado força, e muito grande a força, ao ponto de que as pessoas estão menos correndo atrás de diplomas e mais indo atrás de aprender. Eu pego lá um vídeo do YouTube e eu aprendo. Ontem eu fui tentar, eu estava pensando em levar a impressora para consertar, aí procurei uma pessoa que perguntei a ela, não, mas me diz aí o telefone de alguém que possa consertar a impressora. Aí me deram um telefone, mas falaram assim, entra no YouTube primeiro, vê lá, pega uma aula de como limpar, resolver o problema da sua impressora. E, gente, eu assisti um vídeo de 5 minutos, apertei tudo que o vídeo me ensinou a apertar, em 3 minutos depois a impressora estava novinha em folha, funcionando. E eu não tive nenhuma formação de TI, nenhum currículo específico, mas eu estava consertando uma impressora na minha casa, porque existe uma formação informal, disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, como eu falei, há um volume que vai mexendo com o nosso organismo, tá? E nós estamos também numa era de muitas mudanças, e se a gente lembrar do tempo de infância, a gente vai ver que não tinha celular na sua infância. Se você já passou dos 40, que nem eu, na sua infância você não tinha celular, né? E o tempo passou, quando você viu o primeiro celular de verdade, parecia uma escopeta que ficava do lado da pessoa, de tão grande que era, ou então esses rádios de aeroporto, né? Parecia que era um negócio daquele. Depois passou pela era de o telefone ficar pequenininho, depois ele cresce, toma proporções de novo, para ganhar uma tela grande, que agora você vê vídeo, vê tudo lá dentro, e agora tem tecnologia chegando, gente, que é da inteligência artificial, essas coisas, elas vão tomar o mundo, já está avisado. E engraçado, que a nova tecnologia, ela pega a internet de emprestado, ela não precisa da internet para a tecnologia dela. E se a gente achava que a internet era tudo, agora a gente vai descobrir que a internet também vai ter seu fim ou vai ter sua mudança ali na frente. Tudo muito rápido, muita mudança. Eu, como missionário, mudei 21 vezes de casa. Eu sei que quer mudar, para mudar móvel, carregar em caminhão e tudo mais, mas a mudança que tem acontecido tem sido na área moral, na área financeira, na área de tecnologia, de tanta coisa. Nós temos que nos preparar para as mudanças, mas já digo logo, não dá para se preparar tanto assim, porque quando você achar que está preparado, já tem uma nova mudança em andamento. E é muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. Também estamos diante de um enfrentamento de alta competitividade, né? Em todos os aspectos. Já que todo mundo consegue aprender de tudo na internet, então há muita gente sabedor das coisas. Você não é mais o único que sabe, que tem o domínio específico de uma área. Então, não basta ser bom na empresa que você trabalha, não basta ser bom naquilo que você faz, você tem que buscar ser ótimo, você tem que buscar ser excelente, ter um diferencial, e isso incomoda, porque joga você numa pressão de ter que fazer e agradar aos outros de uma forma melhor, e cada hora você faz mais, e cada hora o cliente é mais exigente, as pessoas são mais exigentes,
Isso novamente vai gerando mais pressão, né? E ontem ainda bem que os homens tiveram uma mensagem boa, né? Que é para aliviar a pressão da rapaziada, e nós tivemos um bom ensinamento sobre isso. Dentro do conhecimento, aquilo que nos é entregue, há um fluxo constante, há uma atualização constante de conhecimento. Se você foi formado numa área de informática, por exemplo, o dia que você recebeu o diploma, você já tinha que estar se inscrevendo num curso de atualização, porque as novas tecnologias não foram ensinadas, por exemplo, na sua faculdade. E assim por diante, se você faz um mestrado, isso vai vai te envolvendo, um fluxo constante. E o trabalho, por sua vez, também cada vez com menos garantias do que antes. Antes você entrava no emprego e ia ser aposentado naquela função, às vezes. Começava num serviço e ia até o final. Entrava como soldado no quartel e terminava como suboficial ou como oficial em alguma área. Entrava como office boy numa empresa para entregar documentos e terminava, às vezes, como gerente do banco. Eram épocas de carreira, né? Hoje já não é bem assim. Hoje, nem o banco que você pode entrar para trabalhar, você sabe se ele vai estar vivo daqui a alguns anos. Nos Estados Unidos, vários deles quebraram no último mês. Então, nem isso dá para ter garantia. Nossa garantia continua plena, só em Deus. Mas nos homens, que as coisas humanas podem oferecer, não é tanto assim mais não. Nós também enfrentamos muitos dilemas, e aí é muito sério mesmo, que é o dilema ético, né? Um conflito de identidade, as pessoas não sabem nem mais o seu gênero, confundem totalmente, as pessoas já não sabem se defendem ou não defendem assunto do aborto, né? Parece aberração, mas tem até crentes por aí em algum lugar dizendo ser a favor de aborto. Isso é um absurdo, afinal de contas, é a vida que está em jogo, né? E é tão engraçado que até no nosso direito diz que quando uma mulher grávida é assassinada é um duplo homicídio. Mas a própria lei fica tentando arranjar jeito para permitir o aborto. Isso é um dilema ético muito grande. Há um conflito no que as pessoas pensam, no que elas acreditam. Os papéis dentro da família, dentro dos trabalhos, está cada vez mais confuso. Há uma pressão para a gente aceitar uma modernidade de papéis que não é o que Deus ensinou. Eu fico com o que foi ensinado pelo pastor Ricardo Aurino na semana passada. Tem o papel do pai, o papel do homem, o papel da mãe, o papel da mulher, né? No sentido geral das suas funções, tanto de esposo e esposa, quanto de pais e filhos, de filhos para os pais. Cada um de nós tem os seus papéis. E se você ler as cartas de Paulo, você vai ver, lá tem até dos funcionários, dos escravos também tinha orientação, até para ser um bom escravo, que se a gente traduzir para hoje, seria um bom empregado. Na nossa sociedade, para variar, a desigualdade, essa aí parece que eu escuto desde criança, né? É uma grande desigualdade social. Mas quando a gente se aproxima dos temas, a gente vai vendo que essa desigualdade, ela cresce cada vez mais. A população cresce, com isso cresce a desigualdade. E como era para ser diferente, né? Porque há muita riqueza no nosso país, há muita chance de cuidar bem do nosso país, mas infelizmente aqueles que têm o poder para fazer bem, estão muito preocupados com seus próprios interesses, e acaba que muita gente que poderia hoje não ter fome, está com fome, poderia ter uma casa, hoje está sem casa, poderia ter uma condição melhor de vida, hoje está correndo atrás de subsistência. Uma desigualdade social que a igreja precisa ser resposta sempre para ajudar no equilíbrio das famílias, né? A Bíblia fala primeiramente aos domésticos da fé, mas também à sociedade que está ao redor de nós. Temos que estar atentos para cuidar, para dar aquele cuidado necessário. Um tempo em que nós temos muitas coisas, mas ao mesmo tempo parece que não temos tanta coisa assim. Temos tanto e ao mesmo tempo temos tão pouco. Não sei se você sabe, mas na história bíblica e outros livros históricos, a qualidade de vida e o conforto que os reis viviam nos seus palácios naquele tempo, não se compara a uma pessoa de classe média, ou de repente uma classe média baixa hoje, que tem um bom sofá, uma boa televisão, um bom banheiro, toda uma condição da sua casa, que mais simples que seja, não é comparado à questão de reis que eram no passado. A situação de conforto deles era menor do que a que temos.
mas ao mesmo tempo nós não somos reis, não estamos cuidando de país nenhum, de terra nenhuma, a gente passa por apertos, mas é interessante, temos muito, até melhor conforto do que reis, mas temos bem menos do que gostaríamos, né? E no longo do caminho da vida da gente, a gente vai tendo perdas, ora pode ser uma perda financeira, ora uma perda familiar, perdeu um ente querido, perdeu algo que gostava muito. No caminho da vida da gente vão acontecendo perdas, e perdas impactam, elas machucam, elas adoecem muitas vezes, e nós perdemos às vezes saúde, por falta de cuidar direito, perdemos paz por falta de cuidar do nosso emocional corretamente, perdemos amigos por falta de tratar corretamente as relações, perdemos a alegria, porque às vezes botamos a nossa esperança em coisa que não devíamos, e eu gosto muito de lidar com duas palavrinhas, uma é expectativa, e a outra é esperança, porque para mim, fica bem claro, expectativa é aquilo que eu espero de pessoas, então se eu esperar demais do pastor Ricardo, em algum momento ele pode falhar comigo, e aí a minha expectativa é frustrada, e eu estou então agora sem alegria, fico triste, chateado, mas se eu tiver esperança, a esperança é diferente, não é como a expectativa é em pessoas, a esperança é em Deus. Vamos usar o mesmo exemplo, já que eu peguei aqui o exemplo do pastor Ricardo, se ele falhar comigo, eu tenho esperança em Deus na vida dele, eu vou estar orando a Deus por ele, para que aquela situação que aconteceu, a gente possa resolver e tratar, porque a esperança é em Deus, a expectativa é nos homens, a expectativa frustra, mas Deus, jamais, Deus nunca frustra, e aí podemos restaurar relacionamentos, cuidar das situações de vida, pela esperança que está em Cristo Jesus, e a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 13, no finalzinho, que 3 coisas somente vão permanecer, a fé, a esperança e o amor, a maior delas, tudo bem, é o amor, mas a esperança está lá, em grau de grande importância. Diante de tudo isso, dessas realidades, queridos, a vida está cada vez mais complicada e veloz, você pode concordar comigo, e esse estilo de vida, ele pode nos levar à morte, nos matando a cada dia, pouquinho por pouquinho. Tem gente que vai sofrer um ataque cardíaco aí, e nunca sentiu nem um aperto no coração, nem uma dor de cabeça direita, mas de tanto não cuidar bem da sua vida e saúde, está lá com o corpo todo machucado por dentro e não sabe. Nós precisamos entender que o nosso estilo de vida precisa melhorar, para que a nossa saúde melhore, nossos relacionamentos melhores, tudo, que a vida como um todo possa melhorar. E nessa história toda, nessa corrida de sobrevivência, quem que fica para trás, gente? A gente corre, até mesmo com a defesa de estou levantando dinheiro para minha família, mas quem acaba ficando para trás é a família, mas não deveria. A família não deveria ser deixada para trás nunca. Há 2 instituições claras, instituídas por Deus, a igreja e a família. Se isso Deus criou como prioridade, como eu posso deixar a prioridade de lado? Mas isso não é privilégio seu, eu também faço isso muitas vezes. Todos nós erramos em algum momento, sobre a nossa família, sobre o cuidado da gente, mas nós precisamos separar um tempo de qualidade, para cuidar bem da nossa família, nós precisamos cuidar melhor de nossa família, mas como? Como vou fazer isso, pastor? Se aquelas 24 horas que você falou, eu quando termino o meu trabalho, eu já estou cansado, eu quando termino o dia, eu comecei o dia 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, estou de volta 7, 8 toda noite, na minha casa, como ter fôlego, como ter condições de fazer isso bem feito? Eu já adiantaria para você, talvez você não vai precisar fazer tanta coisa, de querer igualar o número de horas que você faz no seu trabalho com o número de horas que você cuida da sua família, talvez não seja esse o caminho, mas o tempo que você estiver com a sua família, que seja dado a melhor qualidade possível. Isso já ajuda, já começa com uma pequena e boa alteração. E assim, nós vamos lutar para cuidar da nossa família. Agora tem uma pessoa na Bíblia, que a história dele é interessante, o camarada viveu 950 anos, ficou mais fácil, né? Teve mais tempo para consertar, né? Para fazer os ajustes, pelo menos imagina, depois de 950 anos, é um pouquinho mais chance que ele teve. Mas dentro da história dele, Deus vai olhar para a humanidade e fala assim, não, os homens só pensam maldade,
desde o pequenininho, desde a criança, a maldade está no coração do homem, e eu já não aguento mais isso, eu vou acabar com a humanidade. Quem falou isso foi Deus. Ele sentiu tanta tristeza do ser humano que ele tinha criado, que ele falou, não, vou acabar com a humanidade. Mas aí ele olha para a terra, vai olhando para a terra, ele acha um rapazinho chamado Noé, ali por uma faixa ali de uns 500 anos de idade, novinho, né? 500 anos de idade, e ele olha para Noé e começa a tratar uma nova aliança, uma aliança para os homens, para ele não destruir mais a humanidade, mas ele destruiu daquela geração ali que Noé vivia, foi tudo destruído, exceto a família de Noé. Interessante, né? A Noé foi quem Deus olhou e viu, olha, eu gostei desse rapaz. Aí por conta dele, quem foi salvo? Toda a sua família. Então, nós precisamos aprender com ele. E a primeira coisa que eu gostaria de ver contigo, é para a gente dar uma olhada na palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, tá? Capítulo 6, e aí você vai poder olhar na sua Bíblia, e claro, não vai dar para ver aqui tudo, porque você vai poder ver isso na sua casa, porque são vários capítulos que vai contar a história de Noé e o período da arca, pós a arca. Então você vai ter a chance de acompanhar a história em uma sequência de capítulos. Mas eu vou separar alguns versículos para a gente poder nortear o entendimento. E eu gostaria de ler primeiramente Gênesis 6:9, que diz assim: esta é a história da família de Noé. Olha que bonito. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Faz todo sentido, né? Ele era íntegro, ele era um homem justo, e logo a frase vai continuar e vai dar o porquê. Por que ele era íntegro e justo? É uma consequência natural de andar com Jesus, com Deus. Na ocasião, ele andava com Deus. Então nós temos que aprender a ter amizade com Deus. Primeira coisa que podemos aprender dentro da história de Noé, para cuidarmos bem da nossa família, aprenda com Deus, ande com Ele, tenha intimidade com Ele. Você precisa ter amizade com Deus. Quando a gente vai ver Jesus falando aos discípulos, Ele diz, eu já não chamo vocês de servo, eu chamo vocês agora de amigos, porque o amigo sabe o que o seu outro amigo faz. Jesus queria que os discípulos não deixassem a característica de servo, e não era essa a questão, mas que fossem servos que andassem com Ele, que tivessem amizade, não fizessem apenas por uma obrigação ou por uma lei, mas que andasse junto porque era bom andar com Deus. Na história do início da humanidade, pelo jardim, Deus andava com Adão e Eva, né? Ao ponto de que no dia que eles dão uma vacilada lá e comem lá do fruto que não podia, Ele caminha pelo jardim e falou, cadê vocês? Onde é que vocês estão? E eles estavam escondidos, porque o pecado tinha levado eles para longe de Deus. E andar com Deus, gente, você vai precisar de pureza, né? Porque o pecado sempre te tira de perto de Deus. O pecado sempre te afasta de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram, e por isso estão afastados da glória de Deus. A única coisa que reverte isso é Cristo Jesus. É reconhecimento do ato dele, da crucificação na cruz do Calvário. Se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepende dos seus pecados, reconhece o que Ele fez na cruz do Calvário, aí sim é a única forma da reconciliação. Mas fora isso, o pecado, ele faz o quê? Te leva para longe. Não é Deus que se afasta da gente, somos nós que nos afastamos de Deus por meio do pecado. E amizade você vai construir por meio de intimidade. Eu gosto de lembrar da vitamina BO. Quem toma vitamina, tem B12, vitamina A, vitamina B, vitamina C, tem todas essas, né? Mas quem toma vitamina BO? Alguém que toma BO? BO é só na polícia, né? Ih, deu BO. Não é desse BO que eu estou falando, não. É Bíblia e oração. BO, simples. Com essa vitamina, gente, o cristão fica forte. Com essa vitamina, o cristão fica preparado.
ele não está com problema de aquelas fraquezas, de mimimi, quando alguém fala alto com ele agora ele chora. Não, se ele está com vitamina BO, ele está com a sua, imunidade, tá em alta. Não está com baixa de imunidade espiritual. Está forte para enfrentar os desafios, está forte para enfrentar as perdas, está forte para ajudar o próximo, porque ele tem vitamina que vem da palavra de Deus, é Deus falando com ele, e tem a vitamina da oração, que é nós falando com Deus. Essa relação faz toda a diferença. Quando olhamos aqui, andar com Deus, como que você andaria com Deus hoje? Você pode estar andando em algum lugar e vai andar com Deus? Correto, vai estar. Mas a gente anda com alguém, a gente conversa com esse alguém, a gente troca uma figurinha, troca ali um relacionamento com aquela pessoa. A gente tem relacionamento. E todo relacionamento de amizade, boa amizade, também traz consigo compromisso. Se você tem um bom amigo, e você vê que ele está num momento difícil, no teu coração tem um compromisso natural. Eu vou ajudar meu amigo. Eu vou fazer algo para que ele consiga reverter o problema que ele está passando. Eu vou estar próximo dele para ajudá-lo nesse momento. É um compromisso que vocês não assinaram, mas é uma intimidade, é uma amizade, é um relacionamento tão bom que te leva a ter compromissos naturais. Então, em primeiro lugar, queridos, quer cuidar bem da sua família? Tenha intimidade com Deus, tenha amizade com Deus, aprenda direto na fonte, aprenda com Deus, assim como Noé, ele andava com Deus, então ele aprendia com Deus. E o mais legal, gente, é que se você andar com Deus e viver corretamente, o que vai acontecer com a sua família? Se você é o líder da casa, você é a mãe, você está controlando ali a família, o que vai acontecer com seus filhos? Eles também vão ser espelhos, eles também vão se espelhar em você. O seu legado em vida vai falar alto, vai falar o suficiente para que eles tenham interesse em andar também com Deus. Então, quanto mais você andar com Deus, mais chance você dá para seus filhos andarem também. Quanto mais filhos andarem com Deus, mais chance vai ter de pais que hoje não são convertidos, desejarem andar com Deus também. Mulheres que vivem um casamento em que seu esposo está longe do Senhor, se você continuar a andar com Deus, Deus vai estar falando ao coração desse homem constantemente. Homens também, que a sua esposa porventura não seja crente, se você continuar andando com Deus, intimidade com Ele, essa mulher vai perceber, e assim para todos os lados, para todos os níveis de relacionamento. Aquele que está em Cristo, esse tem a responsabilidade de continuar andando com Jesus, e a consequência é que a sua casa é abençoada, tá? Então, em segundo lugar, temos que aprender com Noé também, no caso da obediência. Então, obedeça às orientações de Deus. Gênesis 6, 22 diz assim: Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Imagina, exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé, gente, se não tinha chovido na terra, se não tinha, Noé talvez não morasse do lado de mar, ou coisa do tipo, eu não sei exatamente a estrutura ali da moradia dele, mas com certeza, Noé nunca tinha visto um navio, né? Eu já trabalhei no Logos Hope, eu sei o que é navio, talvez você já fez aí um passeio e entrou no navio, mas Noé não tinha entrado no navio, mas Deus olha para ele: Noé, está aqui, ó, o manual de instruções, tantos côvados para cá, côvados para lá. Gente, eu estava vendo a tradução do tamanho, era um navio mais ou menos no tamanho do Logos Hope, o que eu morei, 13 metros de altura, 130 e tanto de comprimento, 20 e poucos de largura, era muito parecido com o navio missionário que a gente tem, e é grande, gente, é grande aquele negócio. Imagina ele sozinho com a sua família, construir um negócio daquele, não é à toa que durou 120 anos essa construção, né? Mas também para quem tinha 500, terminar com 620, vai morrer com 950, está num bom cálculo, né? Mas brincadeiras à parte, queridos, pegar uma orientação dessa e começar a construir numa comunidade que sequer tinha escutado falar de embarcações ou navios, é um desafio muito grande. E você passar 10 anos construindo, e pessoal, cadê a chuva que você falou que vai vir? Passa 50 anos, cadê a chuva? Passa 100 anos, e você continua construindo, você é chamado de louco o tempo todo. Mas Noé continuou a fazer exatamente
tudo como Deus lhe tinha ordenado. Então Noé obedeceu, e o nosso caráter cristão precisa ser o mesmo. Deus deixou para nós muitos mandamentos aqui nessa palavra, e o nosso papel não é contestar essa palavra se não é bem assim, ou talvez seja de outro jeito. A gente fica querendo dar jeitinho em tudo. Nosso papel é obedecer, não é dar jeitinho. Andar com Deus, você vai compreender essa palavra. E dessa vida de intimidade com Deus vai gerar uma obediência natural. Então, você tem que ter uma vida de submissão à autoridade da palavra de Deus, às autoridades constituídas. Você vai ter uma vida em que o seu envolvimento na obra do Senhor vai ser cada vez maior, porque quando você tem intimidade com Deus, você quer cuidar das coisas que estão relacionadas a Deus. Você vai trabalhando, você vai se importando com a igreja, com as oportunidades de trabalhar na igreja. Então, você vai recebendo as instruções de Deus e você vai cumprindo estas instruções, exatamente conforme Deus vai te passando. É um esforço intencional. E a gente vê que Noé, ele estava tão envolvido com aquele trabalho, que ele envolve a sua família, e depois do dilúvio, quando tudo acaba, o que acontece com a família de Noé? Depois que acaba o dilúvio, você já parou para imaginar? Imagina, antes do dilúvio tinha casa, tinha tudo, cidade, e ali ele constrói um grande barco, ele entra nele, navega por mais de 150 dias, enquanto a chuva acontecia. Depois que tudo acaba, que eles olham para o planeta, né? O que eles veem? Vem nada, não tem mais cidade, não tem mais gente, não tem mais bicho, não tem mais nada, só os que estavam na arca. E eu lembro que quando Deus me chama para o ministério, a confirmação, eu fui chamado para o ministério aos 11 anos de idade, num congresso de embaixadores do rei. Era uma Olimpíada esportiva, e ali eu fui muito motivado por Deus a dar um passo, e eu disse sim, estou pronto, vou seguir o Senhor. Não sabia o que era ainda, mas eu sabia que era para servir. Com 19 anos, eu estava tentando entender esse porquê, esse para quê, e aí eu olho para um local, eu começo a orar e chorar, falando com Deus, era um momento muito particular, e eu estava num terceiro andar de um prédio lá da igreja, olhando para uma janela, e era uma nuvem muito fechada, uma nuvem escura, eu lembro disso até hoje, e eu perguntando para Deus, o que estava acontecendo? Eu queria saber a instrução dele. Naquele momento eu queria obedecer, só que eu não sabia o que eu tinha que obedecer. E eu comecei a falar com Deus, e de repente eu fecho meus olhos, continuo falando. Aí quando eu abro meus olhos, que eu olho para a mesma janela, para o mesmo local, me aparece um arco-íris, mas irmão, um arco-íris daquele que foi acho que com 4K, né? Da televisão 4K, muito forte. Deus fez um momento assim, de show de imagem ali para mim naquele momento. E eu fiquei assustado, e ao mesmo tempo me deu uma felicidade tão grande, e uma paz tão grande, porque Deus falou, lembra de Noé? Eu fiz aliança com ele, você está vendo o símbolo da aliança que eu fiz com ele? Mas o que aconteceu para a vida de Noé depois disso? Foi tempo de reconstrução. Então ele teve muito trabalho, ele tinha que construir tudo, reconstruir tudo, não existia mais nada, agora era tudo do zero, começar tudo de novo, e assim foi, mas ele obedeceu todas as instruções, teve todos os cuidados especiais, teve todo o cuidado de, junto com a família dele, produzir o que Deus já havia mandado. Terceiro lugar, gostaria de falar com cada um de vocês sobre a prioridade da sua família. Priorize a sua família como Noé fez. Noé poderia ter deixado de fora a sua família na construção do barco, porque vai dar muito trabalho para os meninos. A gente hoje fica querendo evitar dar trabalho para os meninos, para os filhos. Mas não pode ser assim. Eles têm que estar envolvidos na obra, têm que estar envolvidos no crescimento da família, no desenvolvimento da família. Não tenha medo de envolver os seus filhos nas coisas sérias, nas importantes. Alguém está sofrendo, deixa ele sofrer junto também, vai aprender com o sofrimento, vai ficar mais forte, vai aprender com as alegrias, vai ficar bom para festejar, vai ficar bom para chorar, vai estar pronto para qualquer realidade, de grandes ganhos e de grandes perdas. E ele priorizava a família dele. Em Hebreus 11, versículo 7, a palavra de Deus vai demonstrar isso claramente, porque diz assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, olha que interessante, quando avisado de coisas que não se viam, só ele sabia que Deus queria
realmente fazer o grande navio, grande barco, a arca. Movido por santo temor, né, construiu uma arca para salvar a sua família. Que interessante, porque aqui a gente poderia pensar, Noé foi o grande herói, ele construiu a arca para salvar a humanidade, não é verdade? A gente podia pensar assim, mas não, no coração de Noé, e o livro de Hebreus está nos confirmando, no coração dele estava, eu vou obedecer a Deus, com todo o temor que eu estou tendo, diante dessa orientação cabulosa, que eu não consigo imaginar como que vai ser isso, vou trabalhar muito para conseguir, mas eu vou fazer isso para salvar a minha família. Qual é o preço que você paga para salvar a sua família? A que tipo de esforço você está disposto a fazer para que a sua família seja salva? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente afrouxa muito, deixa a desejar nas nossas responsabilidades, deixa de cumprir coisas importantes, mas eu tenho aprendido que temos que colocar as prioridades nos seus devidos lugares. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aqui já tem um princípio, né? Deus primeiro, o próximo, a gente pensa que ele é imediatamente segundo, mas é um segundo de acordo com você. Como você se ama, você vai amá-lo. Então há uma ligação muito direta. E quando se trata das responsabilidades, você pode ver primeiro a Deus, depois aquelas instituições que Ele elaborou para a terra, como a família e a igreja, e assim as demais coisas, porque em Mateus 6,33 vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Se eu buscar a Deus em primeiro lugar, irmãos, cumprir a prioridade dentro da sequência adequada, Deus não vai falhar com a sequência dele. Você não precisa ter medo, se você colocar Deus em primeiro lugar, você não precisa ter medo, Deus vai cuidar da sua família também, Ele vai te orientar no processo do cuidado da família. E eu me lembro que lá em casa, quando nós decidimos ir para missões no navio Logos Hope, na época era para o Dulos, surgiu uma dúvida no coração, e a Evandra e nós conversávamos um pouco, e pensávamos, nós vamos lá para fora, passar por 20 países, para falar de Jesus para pessoas, entre os povos menos alcançados, mas o pai dela ainda não tinha se convertido, não era batizado, estava ainda envolvido com bebida, e ficou aquele peso no coração, eu vou para fora do país, e vou deixar um membro da família, tão importante como o pai, sem um encontro com Jesus. E aí nós aprendemos, que nós fomos para o navio, e no primeiro ano trabalhando no navio, a gente recebe informações e ligações, de que ele estava sendo cuidado pela outra irmã da Evandra, e ali foi tendo tratamento para vencer do álcool, depois ele se converte, toma a sua decisão, e daqui a pouco chega a notícia de que ele estava sendo batizado. Não é bonito? Mas o que aprendemos com isso? Quando a gente cuida das coisas de Deus, aquilo que Ele nos mandou para fazer, exatamente conforme Ele havia determinado a fazer, pode deixar, que Ele cuida das outras coisas, das demais coisas. Cuide das coisas de Deus, e há um ditado que as pessoas falam, né? Cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas. Eu gosto desse ditado, porque eu vejo realidade dele, e isso foi um exemplo. Nós não tivemos aquele privilégio de ser aquele que batizasse o Evaldo, mas o pastor Edivan batizou, a Jaqueline estava lá, Deus deu continuidade ao plano maior dele. Então nós podemos aprender com isso. Prioridade da família vai nos dar realmente, primeiro a Deus, depois vem a família e a igreja e as demais coisas. Se você colocar isso numa ordem justa, equilibrada, saudável, você vai conseguir funcionar bem e as coisas vão dar certo, tá? Ainda podemos lembrar de algo muito importante, que é cumprir o papel bíblico que Ele deu para nós. Isso foi bastante falado na mensagem anterior, então não vou me delongar tanto nesse ponto, mas eu quero dizer que em Gênesis 6,18, a palavra de Deus diz, mas com você, Noé, a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, a aliança que ele está fazendo com o pai da família, está sendo estabelecida com o cabeça da casa. Deus está falando diretamente, mas Noé traz essa instrução para toda a casa.
para toda a família. Ele não entra na arca sozinho e vai embora com os animais. Ele entra na arca com a esposa, com os filhos e com as noras. Para toda a família. Ele recebe a instrução, ele cumpre o seu papel de pai da família, passa adiante as instruções de Deus, as coisas de forma equilibrada. E ainda tem mais, em Gênesis 8, 20, vai dizer assim, depois Noé, ou seja, depois que acabou tudo aquilo, já estavam em terra, eu diria seca, não, em terra meio molhada ainda talvez, né, meio úmida, muita lama por ali, provavelmente, mas depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, eu gosto de marcar isso aqui, puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar, ou seja, ele vai cultuar a Deus, ele vai entregar a adoração a Deus, e quando ele faz isso, gente, ele está ensinando toda a sua família, está cumprindo o seu papel de liderança, e conduzindo toda a sua família em adoração a Deus. Devemos fazer isso, conduzir a nossa família em adoração a Deus, levar as pessoas para estarem adorando ao Senhor e tendo essa intimidade com Ele, e isso é um exemplo de um adorador, isso é um exemplo do que nós precisamos também para a nossa vida. Então, ele teve vários papéis, um deles foi de disciplinar seus filhos, teve um dos filhos que cometeu uma falha, e ele dá um castigo ao seu filho, a Bíblia deixa claro isso, ao seu filho Cão, e ele trabalha toda essa questão da disciplina de forma rígida, severa, correta, e isso é importante, porque se não fizermos as correções no tempo devido, a Bíblia fala que não devemos economizar a vara, né? Minha mãe não economizou as chinelas havaianas, lembra, mãe? Eu corria até ao redor da cama, aí ela ainda falava assim, não adianta correr, uma hora eu te pego. Ela está aqui que não pode negar. Mas ficava aquela bolinha, alguém já viu aquela bolinha debaixo da havaiana, aquela bolinha que é para segurar a alcinha e prender os dedos? Aquela bolinha ficava, passava umas 4, 5 horas aquela bolinha lembrando, né? O porquê que eu tinha feito, né? Ganhei muita bolinha, gente, nas pernas. E assim, ela corrigiu. Para quê? Para que não houvesse necessidade no futuro, a sociedade me corrigir. Se você controla demais a correção na sua casa, vai chegar um momento que essa criança vai crescer. E lá fora, ninguém vai economizar a correção com eles, não. A empresa não vai manter o emprego dele, não. A futura esposa não vai continuar com ele, não. Ou com a mulher, ou vice-versa aí da questão se for um filho ou uma filha. Precisam aprender cada coisa no seu tempo devido, para que o resultado seja bom, equilibrado, adequado. Então, devemos construir um altar, devemos construir tudo o que é necessário para uma família saudável. E vale a pena fazer isso, vale a pena porque no mundo de hoje há uma orfandade tão grande, as pessoas estão vivendo sem uma referência boa de pai, de mãe, e nós que temos uma família cristã, temos Deus no coração, precisamos colocar tudo no seu devido lugar e ajudar a nossa sociedade a ter mais solidez, ter mais força. Quando eu estudei OSPB, não sei se alguém já estudou isso, né? Se você lembrou, gente, você está velhinho também, né? Se você lembrou disso, né? Mobral, alguém já viu Mobral? Educação Moral e Cívica, OSPB, essas matérias, né? Se você lembrou, é que você estudou num tempo diferente. Mas, gente, ali eu aprendi que a família era célula máter da sociedade. Era uma frase que estava escrita no nosso livrinho lá. A família, célula máter, ou seja, a principal célula da sociedade. Hoje, até os livrinhos hoje que chegam por aí nas escolas tentam dizer coisas diferentes disso. Mas nós somos crentes, nós temos a palavra de Deus com a gente, temos a vitamina BO, então nós estamos construindo uma família diferente. Agora, gente, esse Noé, de 620 anos, quando está ali voltando para reconstruir, 500 anos, quando recebe a orientação ali de Deus, essa história toda, esse Noé não era um homem perfeito também, não. Cometia falhas. Você é perfeito? Eu não sou. Minha esposa sabe muito bem que eu não sou, né? Minhas filhas, meus pais, todos esses são os que mais sabem. Quem está perto de você, não dá para esconder muito, né? Noé também deu um problema. Quando estava lá em Gênesis 9, 20 a 21, diz assim, Noé, que era agricultor,
Foi o primeiro a plantar uma vinha. Olha que legal. Mas aí ele bebeu do vinho. Olha que ruim que aconteceu. Embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Ficar nu na frente dos outros já não é uma coisa legal no tempo de hoje. Agora imagina naquele tempo você ficar nu na frente dos seus filhos, bêbado, todo chapado. Não vai dar certo, né? Foi um ato muito sério, e isso causou problema, gerou maldição na casa dele, ele acabou amaldiçoando seu filho, enfim, um problema muito sério. E nós temos que aprender com isso, que apesar de, às vezes, recebermos responsabilidades tão importantes vindas de Deus, nós não podemos esquecer que nós também somos capazes de cometer os pecados mais terríveis que essa face da terra tem. O dia que a gente entende isso, a gente se cuida mais. Quando a gente entende isso, a gente é mais humilde. E a gente age diferente. Então lembre, reconheça que você não é perfeito. Assim como Noé, assim como o Márcio, assim como os demais líderes e pastores, ninguém aqui é perfeito. Então, se comprometa a mudar de vida, a se arrepender quando você percebe os seus erros. O pecado traz maldição e traz destruição, mas o arrependimento, estar de joelho aos pés de Jesus, traz transformação de vida. Quando o pecado é confessado, Deus pega esse pecado, amassa e lança no mar do esquecimento. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente fica com saudade daquele pecado. A gente vai lá no mar do esquecimento e busca, e traz e faz de novo. Aí vamos ter que se arrepender de novo. E Deus vai amassar de novo, vai jogar lá, porque Deus, quando Ele perdoa, Ele não é que nem a gente que fica pensando de novo, não. Ele perdoa. Como Ele falou para aquela mulher adulta, vai e não peques mais, ponto, siga a tua vida. Existe uma forma certa de viver, então viva agora, orientado pela palavra de Deus. Então, queridos, temos que aprender essa verdade, não somos perfeitos, e quando agimos reconhecendo isso, tomamos atitudes melhores, tá? Então, quero pensar com você quero concluir falando sobre tem um filme, não sei se você já assistiu, Clique, já viu que tem o personagem tem um controle, eu vou acabar dando spoiler para alguns, né, que não assistiram, mas se você for assistir, quem não assistiu, vai ter a chance de perceber a história desse filme. Quando ele não gosta da situação, ele apertava o botão do controle remoto e avançava, para pular aquele momento, e ele pulou muitas fases da vida dele, e ele foi pulando tanto que já não tinha mais intimidade com seus filhos, já não perdeu a esposa, a vida dele foi se destruindo, só porque ele não queria passar por os momentos difíceis, ele queria só ir pulando, e pulando, e pulando, e pulando. E eu tenho aprendido que nós temos que encarar a vida como ela é, temos que ver a vida com a realidade como ela é. A nossa família não é perfeita, mas é a nossa família, e precisamos amá-la, precisamos cuidar dela como ela é. Não há exatidão em nada disso, mas há uma grande certeza que se eu cuidar dela, conforme Deus me orientou, amando a Deus em primeiro lugar, a minha família e a igreja na sequência, e as demais coisas vão seguindo, as coisas vão dar certo. Nós vamos morrer um dia, não é verdade? Amém? Isso é coisa que a igreja não gosta de falar, né? Para morrer não quer, né? Mas vai morrer, todos nós vamos morrer. E o que essas pessoas vão falar de nós quando a gente morrer? O que as pessoas vão falar de você quando você morrer? Coisa boa? Faz uma autorreflexão aí. Será que vão falar coisa boa de você? Outra coisa também em relação a nossos momentos finais. Quando alguém chega no momento final da vida, quando uma pessoa está prestes a morrer, o que ela está precisando? O que ela quer? Se o médico falar, você vai ter, daqui a meia hora você vai morrer, você tem seus últimos pedidos, o que o paciente vai pedir para o médico? Traz aqui o meu diploma da universidade, traz aqui puxa lá no banco, está aqui a senha, puxa lá no banco o meu saldo bancário, é isso que ele vai pedir? Me traz as escrituras das casas que eu já comprei? Não, nada disso. Traz o meu pai aqui, traz a minha mãe aqui, meu filho, a minha esposa. Ele vai chamar para perto aqueles de quem ele ama, de quem ele é amado. É assim para todos nós. A gente corre, lembra que eu falei que a vida está um estresse, parece que precisa de 30 horas no dia?
Por que a gente faz isso se, na verdade, no final, nós só vamos querer dar um abraço em quem a gente ama? Por que eu vou viver destruindo a minha história, acabando com o meu corpo, entupindo as minhas veias, artérias e tudo mais, para viver essa corrida atrás de dinheiro, casa, instrução, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor? Queremos sim o melhor, mas achar o equilíbrio vai ser importante, porque, no fim das contas, o que vai valer mesmo é aquele que você ama, é com quem você se relaciona. E foi até dito ontem, até falei para o pastor Lorival, o pastor Eliezer pegou um pedaço da minha mensagem aqui, ontem, e realmente, lá na sua lápide, quando você morrer, vai estar lá de granito, seja lá o que for, vai estar lá uma data do seu nascimento e a data da sua morte. Mas entre uma e outra tem um traço, né? Um hífenzinho, um tracinho ali. É desse traço que a gente tem que se preocupar. O dia do nascimento você já nasceu. O dia da sua morte você não sabe que dia vai ser. Mas o traço você está vivendo. Desse você pode cuidar. Da sua vida você pode cuidar. Da vida da sua família você pode cuidar. Do seu filho você pode cuidar. Da sua mãe você pode cuidar. Eu estou tendo um privilégio diferente. Na minha casa, até botar uma placa nova, né? Família geriátrica ou alguma coisa assim. São 4 idosos na minha casa, avó, avô, pai, mãe, né? Juntos, a nossa família está dando mais de 400 anos, né? Mas, gente, tem sido um privilégio poder cuidar daqueles que cuidaram de mim. Minha mãe pegou no colo, não aguentava não, porque eu era muito gordinho, aí passava para outro, porque a igreja era no morro, ia passando de mão em mão, mas ela cuidou de mim. E hoje, vendo no Instagram, eu vi uma imagem muito bonita, em que está o pai alto, a mãe também, a criança pequenininha, de mãos dadas com o pai. Aí passa o tempo, na velhice está ao contrário, o pai, a mãe baixinho, já andando assim devagar, e o filho no meio segurando e carregando os seus pais. E assim está sendo o meu privilégio, nessa fase da vida, estar cuidando dos meus pais, cuidando dos avós da Evandra, e é a minha família. Eu preciso cuidar da minha família. É parte da prioridade que Deus me dá. E por isso, uma última coisa que eu quero dizer para você é: faça da coisa mais importante a coisa mais importante. Certo? Porque a gente costuma dizer que a família é importante, mas nem sempre dá a devida importância para a família. Costumamos dizer que a esposa é mais importante, mas nem sempre damos o devido valor à esposa. Dizemos que o esposo é mais importante, mas às vezes não damos o devido valor, que os filhos são mais importantes, que os pais são mais importantes. Costumamos dizer as verdades, mas Deus não quer que a gente apenas saiba das verdades. Deus quer que a gente viva a verdade. Convido você a cuidar bem da sua família. Feche seus olhos onde você está. Não sei qual parte da mensagem pode ter tocado mais ao seu coração ou ido de encontro à sua realidade. Mas uma coisa eu sei, que eu e você precisamos aprender com Deus, andar com Ele, ser bem íntimo dEle, obedecer às orientações que Ele tem nos dado, do jeitinho que Ele tem dado, sem contestar, se esforçar para estar envolvido na obra dEle, priorizar a família, fazer as coisas para salvar sua família, dedicação, para que ela possa estar cada vez mais saudável, buscando Deus em primeiro lugar e tendo todas as coisas acrescentadas na sua história. Talvez Deus tenha falado ao teu coração sobre o teu papel no lar, as suas responsabilidades. Lembre, existe uma aliança entre Deus e você. Além disso, assim como Noé, você pode construir um altar, todos os dias, adorar a Deus, dedicar tempo de qualidade com Deus, expressando a tua adoração a Ele. Nunca esquecendo que somos falhos, podemos cair, mas acima de tudo, podemos também nos arrepender e desfrutar do perdão e de uma nova caminhada, de uma vida
abençoada por Deus. Então, qualquer que seja a parte da mensagem que tocou o teu coração, se Deus falou algo e lhe convida a dar um passo de fé nessa noite, de ser um melhor pai, ou ser uma melhor mãe, ou quem sabe ser um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa, se Ele colocou aí os insights, te lembrou das coisas que precisam ser melhoradas e você quer assumir um compromisso verdadeiro e real com Ele nesse momento, quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, assumindo com esse pequeno gesto, esse compromisso de cuidar bem da sua família. Se você quer assumir esse compromisso de cuidar bem da sua família, desta forma, com aquilo que Deus tocou o seu coração, fica de pé, eu vou orar por você agora. Quero orar por você, abençoando a sua vida, abençoando a sua história, abençoando a sua decisão. Não fique em pé porque alguém ficou, fique em pé porque há uma decisão sincera do seu coração de cuidar bem da sua casa, da sua família. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada uma dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fim de que eles sigam, ó Pai, uma trajetória nova de vida em suas casas, que eles possam cuidar das suas famílias, cuidar do seu lar, da maneira como o Senhor deseja que eles cuidem, e que eles tenham, ó Pai, essa facilidade de entender a sua voz, de andar com o Senhor, de obedecer, amar, ó Pai, que as prioridades estejam alinhadas à tua prioridade para a vida de cada um de nós. Perdoa, Senhor, porque somos pecadores, falhamos muitas vezes, mas nós queremos cuidar da nossa família, Pai. Usa a nossa vida, transforma a nossa história, para a honra e glória do Senhor. Receba, Senhor, essa adoração, receba, Senhor, isso como um altar, esse levantarem de pé, como um altar ao Senhor. Receba como verdadeira adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Assim eu oro, assim eu agradeço, assim eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.